Vocês já pensaram em como a gente perde várias oportunidades boas muitas vezes porque a gente vive muito distraído com as coisas do mundo, olhando para várias direções, para todo lado, sem parar para olhar para dentro de nós mesmos, das nossas emoções, nos nossos relacionamentos? Pensando nisso, a gente pode dizer que sempre é muito oportuno, muito recomendável estar lendo ou ouvindo palavras boas nesse sentido, que nos ajudem a trazer o nosso olhar para dentro de nós mesmos e da nossa realidade, e que nos acrescentem, né, algo de positivo e construtivo. Muitas vezes a gente deixa de falar ou de fazer coisas importantes que poderiam mudar o rumo da nossa vida, nos levando a pensar nisso depois, a arrependimentos, algumas vezes tardio, né? Por isso eu trouxe aqui um poema que chama Eu Aprendi, porque fala justamente sobre isso, sobre a importância de prestarmos atenção em nós mesmos e nas oportunidades que a vida nos apresenta. Olhem só esse poema, que lindo e que oportuno. Eu aprendi que a melhor sala de aula do mundo está aos pés de uma pessoa mais velha. Eu aprendi que ser gentil é melhor do que estar certo. Eu aprendi que ignorar os fatos não os altera. Eu aprendi que basta uma pessoa nos dizer: você fez o meu dia melhor, para o dia se iluminar. Eu aprendi que quando você planeja se nivelar a alguém, apenas está permitindo que essa pessoa continue a magoar você. Eu aprendi que o amor e não o tempo é que cura todas as feridas. Eu aprendi que quando o ancoradouro se torna amargo, a felicidade vai aportar em outro lugar. Eu aprendi que não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a esse respeito. Eu aprendi que todos querem viver no topo da montanha, mas toda felicidade e crescimento ocorre quando você está escalando a montanha. Eu aprendi que quanto menos tempo eu tenho, mais coisas eu consigo fazer. Eu aprendi que dinheiro não compra classe. Não compra mesmo, né? Eu aprendi que eu sempre posso fazer uma prece por alguém, quando não tenho a força para ajudá-lo de alguma outra forma. Eu aprendi que não importa quanta seriedade a vida exige de você, cada um de nós precisa de um amigo brincalhão para se divertir junto. Eu aprendi que algumas vezes tudo o que precisamos é de uma mão segura e um coração para nos entender. Eu aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. Verdade. Eu aprendi que debaixo da casca grossa existe uma pessoa que deseja ser apreciada, compreendida e amada. Eu aprendi que Deus não fez tudo num só dia. Então, o que me faz pensar que eu possa? Eu aprendi que devemos sempre ter palavras doces e gentis, pois amanhã talvez tenhamos que engoli-las. Eu aprendi que um sorriso é a maneira mais barata de melhorar a sua aparência. É verdade. Eu aprendi que cada pessoa que a gente conhece deve ser saudada com um sorriso. Não é legal? Não é lindo? H. Jackson Brown Jr., o autor desse poema. Então, a gente pode ver que quase todo o ensinamento que ele trouxe nesse poema, que foi traduzido, obviamente, porque não é brasileiro, se refere à valorização da relação consigo mesmo e com o outro. Então, fala também sobre a importância da valorização dos momentos da nossa vida, né? A fim de a gente aproveitar melhor as oportunidades que a existência e os relacionamentos nos trazem. Coisa que muito pouco a gente faz, se a gente for prestar atenção, né? Certamente que o autor concluiu tudo isso aí através da sua autoobservação, né? Adquirindo toda essa bagagem de experiência para poder aproveitá-la para si mesmo e para passar adiante. Assim também a gente deve fazer, não é? Então, vamos pensar aqui o quanto é importante valorizarmos agora as pessoas que hoje caminham ao nosso lado, sendo muitas vezes necessário tomar certas atitudes em relação a elas que ainda não tomamos,
Porque a gente sabe que ninguém está na nossa vida por acaso. O Chico Xavier já falava, ninguém entra na tua vida em vão, ou é bênção ou é lição. Então vamos pensar, se essas pessoas com quem a gente convive são pessoas mais velhas, possivelmente e provavelmente sábias, como são os avós, muitas vezes os pais, tios, amigos mais velhos, nem sempre, mas muitas vezes temos pessoas sábias com quem convivemos. Então que a gente saiba ouvi-las, valorizar os seus ensinamentos, que muitas vezes a gente não faz isso. Porque as experiências dessas pessoas podem nos ajudar a nortear a nossa vida, nossas decisões, sobre qual atitude tomar, qual caminho seguir, não é? Muitas vezes isso é possível, se a gente prestar atenção. Então, se forem crianças que convivem conosco, que a gente saiba aproveitar a inocência e a tranquilidade dessas crianças, né? Que são tão necessárias para a nossa vida, que tão corrida, né? Por vezes a gente se deixa levar pela amargura, vamos perdendo, né? Aquela coisa da infância, aquele lado colorido da infância. Então as crianças podem nos ajudar a despertar para esse lado alegre, doce, de brincadeira, singelo, pacífico da vida que a gente foi perdendo. Isso é muito importante, é necessário. Então vamos aprender a dizer às pessoas que a gente convive, que a gente ama, que a gente gosta, o quanto a gente gosta delas, o quanto são importantes para nós. Falar e demonstrar também, né? Vamos aprender a reconhecer, né, agradecer por cada gesto positivo, porque a gente critica muito, mas dificilmente a gente agradece, a gente reconhece, a gente elogia as pessoas. A gente precisa aprender a fazer isso, a elogiar mais as pessoas, né? Qualquer gesto positivo que alguém nos direcione ou faça ao nosso favor, vamos ter gratidão cada vez mais, não é? Porque a gratidão, ela faz com que a gente atraia cada vez mais situações positivas. A gente sabe disso, é uma questão energética. Então busquemos também cada vez mais direcionar gestos, palavras e ações positivas para as pessoas, né, conhecidas, desconhecidas também, que cruzam o nosso caminho, porque certamente fazer o bem vai nos fazer muito bem, não é? E só quem pratica o bem pode entender o que isso significa, o quanto é importante, o quanto é bom fazer o bem, praticar um gesto de gentileza, de carinho, o quanto é gratificante. Só quem faz é que sabe. Porque quem não faz acha bobeira, acha que não vai valer de nada, não vai adiantar nada, que a vida vai continuar a mesma encrenca, a mesma porcaria, mas não é assim não. Só quem faz sabe a gratificação que recebe quando faz o bem. Então vamos lembrar, tem mais um detalhe importante, que atualmente não basta não fazer o mal. Ah, eu cruzo os braços, não estou fazendo nada errado, não estou roubando, não estou matando, então tá tudo bem. Não é assim. Cada vez mais não fazer nada já é fazer o mal, é compactuar com o mal. Porque a vida é ação. Não fazer nada significa se omitir, ficar no limbo lá, né, na falta de força de vontade de ajudar, porque sempre as nossas mãos são úteis, nossas atitudes são necessárias para algo, para alguém, para o mundo, enfim, para o todo. A nossa omissão faz falta para o todo, nós não podemos mais ser assim. E também nós precisamos viver com foco no presente. O foco sempre é muito importante, porque nós vivemos distraídos mesmo no passado, no futuro, né? Mas até nas tarefas simples do dia a dia da vida, como por exemplo arrumar uma cama, lavar uma louça, tomar um banho, fazer as refeições, a gente nunca está com foco, então as coisas ficam sempre pesadas, a gente se desgasta para fazer as coisas, faz de mau humor. E pior ainda quando tem pensamentos ruins, preocupações do futuro ou lembranças do passado, alguma raiva, alguma tristeza, porque daí que fica pesado mesmo. Então quando a gente está fazendo as coisas, tem que prestar atenção no que está fazendo. Se é arrumar a cama com prazer, com leveza, com gratidão, de poder ter descansado ali, né, de ter uma casa. Se é lavar uma louça, agradecer porque você está lavando a louça porque você teve o que comer, né? E assim por diante. Porque se sempre a gente faz as coisas pensando no passado e no futuro, no que temos que fazer daqui a pouco, nunca nós vamos estar no presente também. Nunca nós aproveitamos os momentos bons daquilo que fazemos. Porque essas coisinhas podem ser prazerosas sim para a nossa vida. Depende do pensamento que a gente coloca ali, do mental da gente, né? Então, se a gente não está com foco ali, parece que tudo que nós temos que fazer é ruim, né? Como eu falei.
Não prestar atenção, não viver no presente vira um hábito, sabia? É um hábito. E muito ruim, um péssimo hábito, aliás. Cada vez mais a gente tem que desenvolver o foco. E muitas vezes a meditação diária é necessária para isso, né? Nós já falamos também sobre isso. Então nós precisamos realizar as coisas prestando atenção, aproveitando, valorizando. Treinando isso nas coisas mais simples, como a gente está falando, a gente vai passar a fazer isso nas coisas mais importantes também. Isso é automático, é questão de hábito mesmo. Nós vamos passar a prestar mais atenção em nós mesmos, nos nossos sentimentos, nos sentimentos das pessoas que a gente convive, o que é muito importante, que nós não temos o hábito de fazer, né? Então vamos fazer isso hoje, agora, né? Não vamos deixar mais passar essa oportunidade, as oportunidades, empurrando para mais tarde, para depois a gente não ter que se arrepender por aquilo que nós deixamos de fazer e viver. Porque a gente ouve muito falar que é pior se arrepender pelo que a gente não fez do que pelo que a gente fez, né? Porque quando a gente faz, pelo menos a gente tentou, não é? Esse é um recado importante que hoje foi trazido para nós. Ninguém passa por acaso pela nossa vida. Situação alguma também não é acaso, nada é acaso. O acaso não existe nas leis de Deus. Então é preciso um olhar mais observador para nós mesmos, para as pessoas, para as situações. Pensemos nisto e façamos diferente daqui para frente. Ok, pessoal? Então, se vocês gostaram aí da nossa conversa, curtam, compartilhem com seus conhecidos e deixem aí seus comentários, suas sugestões, perguntas para a gente interagindo e melhorando a cada dia. Ok? Fiquem bem, até a próxima.